sejam todas muito bem-vindas a mais um pod nosso. Tchurururu. Hoje estamos aqui com um assunto... Tchurururu. Ô, gente, vocês vão... Abre a câmera. Eu ia falar tipo assim, um suspense, araraná, tananana, qualquer coisa assim. Boa, boa. Porque o assunto de hoje é um assunto mais no nível curiosidade / diquinhas. Mulherzinhas. Mulherinhas. Hoje o assunto é sobre rotina de casa, conciliar as coisas, como é que eu dou conta, se eu dou conta de tudo ou não, como que eu faço na minha casa e assim, adelante. Então temos muitas dicas, né? Porque a gente é o quê? Muito Mulher, experiente. Provérbios 31. 31, isso Né? aí. As É isso próprias. É. Tentando. Mas, Só que não. mas a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente faz e já quero, já de cara, falar para vocês, embora a gente seja muito aberta e a gente sempre fala coisas que não deu certo também, mas esse tipo de conteúdo é um conteúdo que, às vezes, pode dar esse sentimento em vocês do tipo, nossa, eu tô muito para trás, eu não tô vivendo isso ainda, poxa, que triste, ai, nossa, e ficar muito, muito triste. A ideia aqui não é essa, não é que seja comparação, tá? Mas é de fato um compartilhar para você receber aí umas ideias novas, talvez colocar em prática algumas, outras você até ficar mais leve por não estar vivendo ainda, enfim. A ideia aqui é de fato um compartilhar, tá bom? Vamos começar? Vamos dar-lhe. Dale. E a minha pergunta inicial aqui é: vocês têm rotina? Tipo assim, rotina fixa? Ou é mais ou menos cada dia acaba o seu mal? Lelê. Já Conta toca pra pra mim, gente. né? Eu não tenho muita rotina, não. Assim, tem coisas que eu faço sempre, né? Que tem a ver com necessidades da casa mesmo, né? Mas eu sou uma pessoa que tem dificuldade para ter rotina, assim, fazer todos os dias as mesmas coisas, manter um calendário. Isso é até algo que, de certa forma, me atrapalha em alguns momentos, mas é a forma que eu funciono melhor, assim, né? É claro, até acho legal tu falar isso que tu falou no início, porque não tem como a gente comparar a vida de uma pessoa com a outra, né? A gente pode se inspirar, né, na experiência do outro. Mas a comparação, porque cada um tem um funcionamento. Para mim, no meu caso, eu me viro bem não tendo rotina, não atraso as coisas, enfim, né? Mas eu sou uma pessoa. Talvez a pessoa que está em casa, ela precisa ter a vida extremamente organizada, né, com tudo certinho, horário para tudo, porque ela não consegue. E cada um tem um jeito, né, específico. Mas eu tenho mais dificuldade com rotina, assim. Esse é o perigo, às vezes, dessas... às vezes até blogueiras ou então dicas, livros que vendem essa ideia assim, né, de que tu tem que ter o horário e essa disciplina e tem que ser O negócio certo, né? Como é que é o certo? Isso. Poxa, se a gente fechar aqui um pacote do que é certo você viver aí na sua casa. Porque depende de um fator de coisas. Muito. Quem mora contigo, a idade dos filhos, né? O que tu faz, quanto tu ganha, tudo isso interfere, né? Não Então é? até injusto. A gente até tem uma vida meio parecida, porque trabalhamos no mesmo lugar, temos a mesma dinâmica, mas as pessoas têm dinâmicas muito Deus. diferentes, né? Sim. Então, assim, é muito difícil, né, de estabelecer um padrão. E com dificuldades específicas, né? Até eu tava vendo a história de um casal que aí tem problemas específicos em algumas áreas, justamente porque não se encontram. Ela começa a trabalhar, tipo, 4 da tarde, vai até, tipo, meia-noite, 1 da manhã, uma coisa assim. Ele começa às 3 da manhã e vai até às 4, 5. Eu sei que, assim, os horários que eles se encontram, ele tá dormindo ou ela tá dormindo, e aí vieram procurar ajuda comigo, ela veio conversar comigo, que, tipo assim, como que eu resolvo tais áreas da minha vida, né? E realmente uma dinâmica muito difícil até para ajudar a resolver. E se resolve essa parte do horário, complica na vida financeira, né? É um monte de coisa que envolve a nossa vida, assim, né? Então, acho até bem perigoso quando vende essa ideia meio pronta, né? Respondendo para mim, eu preciso, assim, de uma mínima organização, porque senão eu fico
assim, Perdido. nada funciona, isso. Mas eu vivo um momento muito peculiar, né, de ter bebê. Então, a Annalisa agora tá com 5 meses, então agora tá começando a se criar, assim, uma rotina, mas depende muito. Ela não tem o horário fixo das sonecas, tem o horário fixo que ela dorme à noite, isso, e o horário que ela acorda, isso já facilita. Mas é muito imprevisível, né, vocês sabem disso. Eu nunca sei quando é que eu vou ter que trocar uma fralda, quando que vomitou, vou ter que trocar toda a roupa. Então, eu dependo muito disso, né. Mas a gente está tentando agora voltar a ter uma programação, assim, que facilite as coisas, ainda que tenha as imprevisibilidades no meio do caminho, né. Mas, assim, parecido com a Lê, eu não tenho, assim, por exemplo, um dia que eu faço faxina. Fixo, é aquele dia. Não, abri um espaço aqui, eu vou lá, passo um pano. Abri um tempo aqui, eu vou lá, lavo uma louça. Abri outro tempo aqui, boto roupa pra lavar. Então, hoje, eu e o Geise, a gente é um malabarismo. Quem tem filho pequeno, bem bebezinho assim, talvez o primeiro ano, acho que vai se identificar, vocês devem lembrar, né? Cada dia é uma luta pra sobreviver, né? Pro bebê não morrer e pra vocês conseguirem comer, tomar banho, se alimentar, trabalhar e fazer tudo que precisa. Então, eu acho até engraçado que as falas minhas e do Geise é muito assim, ó. Eu vou dando os comandos, que o Geise fica meio perdido. Tá, agora é o quê? Agora arruma a mochila dela? Não, Geise, agora estende as toalhas. Depois tu já pega ela, já desce pro carro que eu tô descendo. Eu vou dando os comandos, ele vai fazendo, né? Agora a gente tava se organizando pra vir pra cá. Então, é tudo muito assim, ó. Enquanto tu tá tomando banho, eu vou arrumando a roupinha dela. Enquanto tu dá o banho nela, eu tomo meu banho no outro banheiro. Tipo, é tudo enquanto um tá fazendo uma coisa, o outro tá fazendo a outra. Porque daí já tem o horário de fazer dormir de novo, já tem o horário de dar mamar de novo. É tudo muito rapidinho, assim, né? Então, a gente tá se organizando, assim, na nossa bagunça organizada, vamos dizer assim, e tem dado certo. Mas acho que é um tempo muito peculiar dessa fase, né? Depois as coisas começam ela começa a fazer mais coisas sozinha. Acho que as coisas mudam, espero, né? Eu já vivo outros tempos, né? Meus filhos, da Lê grande também. tem uma pequena ainda, mas eu, assim, a minha fase com os meninos já é bem diferente, né? Então, que aí a diferença, eu acho até uma das coisas que depois eu quero até perguntar sobre a vida de vocês, né? Os investimentos para vocês, né? Mas, por exemplo, hoje a minha rotina tá muito, assim, ou é para minha família ou é para mim, né? Então eu consigo, por exemplo, levo as crianças no inglês, que o inglês deles é contraturno, então eles passam a manhã inteira, 2 vezes na semana, que é o horário que eu vou para academia. Então, assim, tranquilamente deixo lá, vou para academia, volto, busco na escola. Então a gente já também, pela nossa vida ser uma vida muito, 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 assim, atropelada com as coisas da igreja. A Lipão viaja bastante. Se ele viaja, eu tô aqui, às vezes ele fica, eu viajo, né? Então, por ter assim, muitas vezes a gente não consegue, por exemplo, levar para a escola, por exemplo. É uma das coisas que, na atual conjuntura, a gente conseguiu se organizar e hoje a gente tem uma Topic que busca e leva. Então, são coisas que a gente conseguiu encaixar para que a gente pudesse também ter outros momentos só nosso, né? Então, por isso que eu digo assim, eu tenho mais tempo para mim e consigo organizar tempos bem legais em família, né? Porque eles acabam se virando, tipo assim, eles acordam e já sabem que tem que ir lá fazer tarefa, que tem que vai tomar banho, vai não sei o quê, você não pode pedir isso, né? Então, sobre rotina fixa, né? Eu tenho os meus dias de treino de manhã, mas basicamente, né? A gente passa a manhã toda em casa, né? Em casa que eu digo assim, vai Pra treinar. vocês. Vai treinar, volta, faz tarefa com as crianças, ou assiste, às vezes até dá tempo de assistir alguma coisa com eles. Então, as manhãs é mais livres, assim, acorda mais tarde, porque o nosso trabalho aqui começa, né, 1h30 da tarde. Tem dias que não tem nem horário para voltar. Então, assim, a gente consegue dormir até mais tarde. Então, é um tempo mais livre. A gente almoça, a gente faz todas as refeições juntos lá em casa, né? Então, café da manhã a gente faz junto. Almoço a gente almoça junto. Janta a gente janta juntos. Na maioria das vezes, pelo menos a janta. E aí eles vão para aula. A aula deles é a tarde toda. E é o horário que eu e o Lipão, foca no escritório, né? Então, trabalha aqui na igreja. E aí, à noite, que aí os remeleixos, né? Às vezes, a Topic deixa eles em casa, eu vou para casa e fico com eles.
enfim, organizo ali, que é o tempo mais livres deles também para jogar alguma coisa, assistir um filme e tal. Às vezes eu consigo ficar com eles e trabalho de casa, às vezes eles vêm pra onda, no Gil, enfim, a noite é mais organizada, assim, que a gente tem que se organizando nos dias. Mas de rotina fixa é isso, e aí a gente tem um dia de folga. Depois a gente pode até falar melhor especificamente sobre esse dia. É isso, gente. É isso. É isso, obrigada a todos. Eu tava ouvindo a Lari agora e tava pensando, né? Eu acho que tem um elemento que é muito importante, que é a colaboração mútua de quem mora na casa, né? Eu acho que assim... Eu falo, Annalise, lava essa louça, não me escuta. Não colabora. Olha, mas só assim, Deus. até eu sei que algumas pessoas usam uma expressão assim, meu marido ajuda, o teu marido não ajuda. Eu não gosto dessa expressão, porque eu acho que quem mora na casa participa, não tá ali pra ajudar apenas, né? Isso é algo que eu falo muito pro Samuel. Samuel, tu participa hoje, né, vai fazer 14 anos, ele tem total condição de assumir tarefas que são da casa. Então, eu acho que a gente as mulheres precisam aprender a delegar, né? A deixar que o outro faça, deixar que o marido também se envolva com as atividades, que os filhos se envolvam. E eu sei que é difícil. Por quê? Porque a gente tem o nosso jeito de fazer, né? E quer que as coisas saiam de um jeito. Só que se a gente não permite que o outro faça, né? A gente automaticamente vai estar tirando a oportunidade daquela pessoa de participar e também de se autorresponsabilizar. De crescer, amadurecer. Eu dar um exemplo assim lá de casa, a gente tem um gato, né? Só que assim, casa com gato tem que ser muito limpa, porque a urina e o cocô do gato fedem, né? Uma coisa mal cheirosa, assim, quem tem animal em casa sabe disso. Então, assim, as crianças amam o gato, mas eu disse, olha, eu não tenho condições de ficar atendendo esse gato o tempo inteiro, porque limpa o gato, carrega o gato, tá carregando pro gato, né? Então, o que a gente... vocês são responsáveis. Só que... As crianças são responsáveis. O Boris também é responsabilidade do Joshua. Então assim, tem que limpar a caixa do gato. Só que assim, quem tem gato em casa, sabe, é um furdunço, assim, limpar, né? É um evento. Porque tira o cocô. Gato é assim, se tiver um xixi, um cocô, ele já não quer mais usar aquela caixa. Então assim, eles são chatos, porque eles são muito aciados. Gato é muito exigente, ele não faz. Por exemplo, se a caixa dele tá suja, ele faz cocô no chão do lado da caixa. Na caixa ele não entra, entendeu? Gato é assim, quem tem gato sabe. Então assim, o Samuel ficou responsável. Todo dia eu me incomodo com isso. Por quê? Porque ele esquece, né? Samuel, esses dias, eu não sei o que tá dando. Eu falei, meu filho, tu tá com déficit de atenção ou é adolescência? Eu precisava saber o que tá acontecendo pra mãe tomar uma providência. Porque esses dias o Daniel disse assim, Samuel, dá a comida pro gato. Ele foi lá, deu a comida e saiu com o pote pra rua, com o pote na mão. Com a comida no pote pra rua. Entendeu? Não precisa atenção nenhuma. Quem tem adolescente sabe, com a cabeça onde, né? Então, assim, todo dia eu me incomodo com o bendito função da caixa do gato. E eu tenho muita vontade de ir lá fazer. Sim, mas tem que deixar ele Eu tenho muita vontade. Eu fico pensando, gente, eu acho que eu vou lá. Eu fico assim... Se segurando. Mas eu não vou. Então, assim, é algo que eu... Não é com o gato, é com a gatinha, mas... é com a tua gatinha. É o mesmo sentimento. É assim, eu fico assim, ai, meu Deus. Ai, Jesus, não é assim que faz. Aí vai limpar, faz mais sujeira do que limpeza. Sim. Mas eu me seguro. Eu digo, não, vou deixar, porque uma hora há de funcionar, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa ter isso em mente, né? Que tem que delegar, tem que deixar. Porque eu vejo que muitas mulheres assumem tudo pra si, pra até numa tentativa até... sei, egoísta, sei lá, vaidosa, de se colocar numa posição, né? Qual é a mulher que não diz em casa, é tudo eu nessa casa, é tudo eu, né? Porque gosta... Tem gente que gosta de ser desse tudo eu. sentimento de ser tudo, né? Só que se a gente se coloca nesse lugar, a gente acaba murmurando, reclamando e não dá oportunidade para as outras pessoas que moram ali também fazerem, né? Sim. Mas até tem uma tabela, não sei se vocês já viram, assim... eu tenho. Até no seminário de pais eu coloquei a tabela do que cada um pode Será que fazer. a gente consegue colocar aqui? Não, é uma tabelinha que... É óbvio que assim, é bem administrável, né? Ela não é rígida, mas assim, é uma ideia. O criança de 1 ano, como ela... 5 meses, o que pode fazer? 5 meses, acho que... Não tá só vomitar, eu vou ver, vou dar uma olhada. Mas assim, de coisas que faz com que a criança, o adolescente, vai fazendo parte da Bem casa, legal. vai se responsabilizando. Então é bem legal, por exemplo, bem ali no começo, quando tá andando... guardar os brinquedos na caixa. Pronto, acho que no caso, eu acho que ainda é a primeira função que tem ali. Onde a criança pega, tal. Não, a mãe não vai guardar, tá? A mãe pode ajudar, mas você vai... É sua responsabilidade. Então, é bem legal, porque vai criando esse senso mesmo de pertencimento, Bem de legal. responsabilidade. Porque você imagina essa criança
que não aprendeu a fazer absolutamente nada vai casar, né? Em algum momento, né? E isso vai ser chato pra ele. Eu vejo assim, por exemplo, a minha sogra sempre envolveu. Minha sogra é maniática por limpeza, tudo muito limpo, tudo muito super aciada. E ela sempre envolveu os filhos. Ela tem 3 homens e uma mulher. Sempre. Então, assim, os homens, né? Sou casada com um deles, né? O Daniel. Ele sabe fazer tudo, absolutamente tudo dentro de casa, né? E faz muito bem feito. Que Então, eu legal. acho que isso tem a ver também com o Com a treinamento criação, que a gente dá, né? Em casa, o ensino. E essa tabela é legal porque também não coloca uma atividade muito difícil para uma idade que ainda não Que daria não- conta, É né? alcançável, né? Isso. É. Lá em casa, assim, eu tenho aprendido uma coisa nesse tempo, assim, né? Até a minha mãe esses dias veio me visitar e falou, nossa, tu mudou bastante, né, minha filha? Eu falei, como assim, mãe? Em que sentido? Ela falou, quando tu era adolescente, mais criança ali, pré-adolescente, tu não dormia se o quarto não tivesse arrumado. E teve uma época que a gente tinha até uma moça que ia lá em casa, ajudava minha mãe com tudo, né? Quando era muito corrido. E o meu pai dizia, por que essa menina tá arrumando o quarto se a mulher vem amanhã, né? Ajudar a limpar e tal. Porque eu tinha um toque, assim, sabe? E aí eu fui levando isso pra minha vida adulta, depois que eu fui morar, né, longe dos meus pais tal. Só que daí começou a chegar num nível, assim, até meio problemático. Que eu não tinha paz se as coisas não estavam limpas e organizadas, sabe? Então eu não conseguia ler um livro, eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia fazer uma refeição se eu não olhasse pro lado e via tudo muito arrumado e tal. Então, assim, já tava meio complicado. Acho que é um cuidado também que eu acho que algumas mulheres vão pra esse exagero, né? E aí, depois, eu acho que com essa fase mesmo que eu tô vivendo, que é humanamente impossível tá tudo brilhando e o bebê limpo e tu alimentada, eu fui aprendendo a ver beleza na vida desarrumada. Isso mesmo. E não porca, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? Não é os bichos, as larvas saindo. Ai, né? olha, Ó, pelo amor de Deus, Há né? casos, tá? Não, pelo amor de Deus, gente. É uma questão de saúde, né? Eu Vigilância conheço sanitária. pessoas cujas... O bicho saindo? Aham, Tá, depois a gente fala das pessoas. aham. Mas assim, Aham. não isso, gente, pelo amor de Deus. Mas assim, Depois a gente fala das sabe assim, pessoas. ó, eu vou dar um exemplo bem nada a ver. O Geis às vezes pega uma cobertinha e bota lá no sofá pra ver o que tá indo. Não, gente, bicho aqui, não, a gente não tá estimulando, tá? Não é esse tipo de coisa. Não, ele Ele pega tá uma, estimulando os bichos. ele pega uma cobertinha, coloca lá no sofá pra ver sei lá, uma coisa antes de dormir, assim, um filminho e tal. Aquilo me incomodava, aquela coberta lá em cima, não, tem que dobrar, já tem que guardar, tem que estar tudo intacto. E agora eu comecei a ver, olha, alguém passou por aqui, é uma coisa de casa, é gostoso, é confortável, né? Tipo, é uma casa onde tem gente Tem vida. vivendo. Eu mudei muito nesse aspecto. E eu tô compartilhando isso porque eu sei que muita mulher sofre nesse sentido, essa cobrança que não permite que tenha... Gente, às vezes um pratinho ali na louça que depois tu vai passar ali e lavar com calma, né? Então, eu tô aprendendo muito isso nesse tempo, assim, a ser mais leve, sabe? Ser mais tranquila. Claro que tem coisas pra mim que são inegociáveis, né? Acho que, por exemplo, sei lá, o lixo é uma coisa que não pode ficar muito tempo sem tirar, né? A louça nunca deixamos acumular, porque senão vira a bicharada que a Letícia disse. Acho que banheiro, uma coisa que tem que ser limpinha, né, gente? Por favor, o xixizinho ali fedendo não é legal. Sempre tem que dar uma limpadinha no banheiro, todo dia, eu acho. Enfim, cada um vai se organizar de uma forma, mas eu tenho aprendido isso, sabe? Calma, outra hora a gente ajeita. Às vezes é melhor que eu me alimente bem do que, né, nessa fase que eu tô, que eu tenho que fazer escolhas de sobrevivência, do que deixe tudo brilhando. Isso tem me ajudado a encarar as coisas de uma maneira mais leve, gera menos briga, porque o Geis não tinha esse valor. Ele é organizado, gosta das coisas limpas também, enfim, mas não era essa neura que eu tinha. E, nossa, tem sido muito bom pra mim aliviar essa pressão, sabe? Daí tu começa a viver, né? Aproveitar a tua casa. Não vive pra limpar, tu limpa pra viver. Eu acho muito triste, porque tem muitas mulheres que vivem pra limpar, né? E eu acho que acaba perdendo muita coisa, assim, né? Os filhos não conseguem brincar. Eu conheço pessoas que os filhos não podem brincar. Não pode se sujar. Não pode se sujar, né? Às vezes fica só de briga com o marido. Então, eu acho que tem coisas que a gente tem que pesar, sabe? Olhar pra si e pensar assim, tanto para o lado da super, né? Super cuidado, super limpeza, quanto as pessoas O que lado são da bicharada. muito sujas, né? Que, meu Deus, que tu não consegue entrar na casa. É normal, se tu chegar na minha casa vai ter uma bagunça, mas assim, podre, né? Gente, eu já fui em lugares, pessoas assim, que eu até me surpreendi, já aconteceu, pessoas que parecem limpas, tu chega na casa, não tem coragem de tomar água, entendeu? Com aquela
água de 1.500 na geladeira. Água de geladeira, já viu? Que Com tem o gosto gosto de de cebola. assim. Podre, Cebola. podre, Gosto de podre. cebola. Gente, mas até água, uma dica, né? Tem que tampar a água que fica na geladeira. Porque dentro da geladeira tem cebola, tem alho, tem outras coisas e vai ficando Tampa gostoso. tudo que vai na geladeira, essa é a não, dica. Tá, mas pelo menos a água, porque é a água que tu oferece, né? Não, mas assim, tem gente que é muito relaxada, que não se importa com Nossa, isso, e né? tem tanta coisa assim que facilita. Eu gosto de seguir esses Instagram que mostra diquinhas de casa, porque, meu, eles pensam numas coisas muito gênio que tu não gasta dinheiro, sabe? Por exemplo, acho que até já citei aqui. Depois que eu descobri isso, eu nunca mais fui a mesma. Ao invés de você colocar um saquinho plástico no lixo do banheiro, você coloca uns 5. Daí você vai tirando e sempre tá o saquinho lá, porque às vezes é um saco, tem que ir lá buscar tal, né? Por exemplo, dá pra você pegar um papel higiênico, colocar um pouquinho de amaciante ou aquele borrifador de cheirinho, deixa ali dentro do lixinho, que daí toda vez que abrir, sai aquele cheirinho, né? Principalmente agora com fralda, né? A gente tem um lixinho que fica as fraldinhas, ajuda bastante. Tipo, Meu, coisinhas fralda é uma que é uma função, questão né, de gente? É capricho. fralda por tudo. que É, canto. uns bolinhos, né? Onde tu Meu. senta tem um bolinho de fralda, assim, aquelas bolotinhas assim. Ah, pá, tem uma fralda aqui. Ai, não, né? Nojo. Não tirou, bota no lixo. Ah, né? Várias É vezes. raro, mas acontece muito. Ah, acontece. Trocou Tipo, tem ali. coisa que não é caro, não é uma questão de tempo, é uma questão só de, né, capricho, detalhe, assim, que eu acho que facilita a vida. E tem coisas que são indispensáveis, né? Por exemplo, embora, assim, por exemplo, a Cal tá num tempo mais turbulento, né? Eu já não tanto, a Lê também não tanto. Mas existem coisas que são indispensáveis, assim. Tipo assim, não, pode estar ruim, mas isso aqui é diário. Precisa acontecer. É de limpeza, assim, tu Não, diz? não, da vida. Da vida, tudo, rotina. Assim, eu acho que lá em casa, pelo menos uma vez na semana eu vou dar um pega na casa. Isso pra mim não era de limpeza só, né? Mas isso pra mim eu não consigo mesmo seguir em Eu frente, também não. sabe? Eu não consigo ver cabelo no chão. E meu cabelo cai muito, muito. Então eu tenho, o Geise diz, lá vem ela com o pano verde, que eu tenho um pano verde, gente, que ele me resolve a vida, assim, ó, eu passo ele, às vezes seco, sai os cabelos no pano, assim, ao invés de passar vassoura, que às vezes suja mais a vassoura. E daí depois eu passo com um cheirinho junto, ele molhadinho. Meu, isso me traz uma paz. Tipo, dá uma passada de pano, dá uma limpadinha nos banheiros, a louça em dias, roupa lavando, isso já me alivia a alma. Então isso é uma coisa assim, pelo menos uma vez na semana eu tenho que dar um bom pega. Indispensável a folga, acho que a gente vai falar também sobre isso, né? Na nossa rotina corrida e que todo mundo tá sempre exigindo de nós, as pessoas, né? Por causa dessa vida pastoral, a gente precisa de um dia só nós, assim. No máximo, né? Alguém bem íntimo que não vai te sugar. Não falo isso no mau sentido, mas de que a gente não vai estar trabalhando, sim, né? compartilhando só. Isso. E indispensável, acho que tem que ter pelo menos um período do ano, um tempo de descanso, mesmo que seja, né, poucos dias, mas um tempo ali de umas fériasinhas. Mas não tem nada diário, assim, que vocês... Tipo o É quê? porque Dá agora um é mais exemplo. difícil, né? Não, eu tô lembrando, por exemplo, lá em casa, indispensável, pelo menos em algum período do dia, geralmente à noite, quando todo mundo já chegou em casa, eu e o Felipe, a gente conversa. Às vezes, ele tá tomando banho, eu tô terminando de me arrumar. Às vezes, antes de dormir, senta na cama. Tipo assim, é um momento em, tipo assim, vamos atualizar o dia, Contar do assim, dia. sabe? Ah, sim. Eu não iria colocar como uma coisa fixa, mas também a gente não fica eu não sem marco um conversar. horário. Isso, Sim. E a gente sempre faz pelo menos uma refeição junto. Geralmente é o almoço. Janta, às vezes, é na casa de casais, assim, ou come na onda mesmo, cada um numa reunião. De manhã, às vezes, depende muito da rotina da Annalisa. Hoje a gente tomou café da manhã junto, mas o almoço, e aí nesse momento a gente conversa, geralmente, né? Bota o papo em dia. Olhar nos olhos, assim, né? Porque uma coisa é conviver, e isso é bem interessante. Às vezes as pessoas acham, não, mas poxa, a gente convive tanto, mas a gente não se relaciona. Sei lá, falta alguma coisa. E se você parar pra pensar, estão convivendo mesmo. Mas esse conviver é tipo, pega não sei o quê, leva não sei o quê, volta pra cá, vamos almoçar, sai correndo, pega não sei o quê, vamos comprar presente pra fulano, volta, tem que... Conviveu? Conviveu. Se relacionou? Não necessariamente, né? Então, para nós, assim, e foi um tempo muito especial, porque, assim, por muito tempo,
Momento de abrir o coração. Abrindo o coração. Quando meu pai nasceu... Meu Deus. Não, não. 1800. Não. Mas assim, por muito tempo, o que aconteceu, né? Eu já contei minha história, tem meu testemunho, vocês podem procurar aqui no canal mesmo. Aqui não pode mesmo, eu já contei. A gente não se relacionava, né? A gente mais brigava. A gente brigava todo o bendito dia. Isso por muito tempo. Enfim, eu tive vários problemas emocionais, tomei medicação, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, eu engravidei. 1000 tretas, tá? E o início do meu casamento foi muito difícil. Então, a gente não tinha amizade. A gente não tinha relacionamento de amizade, de contar, de falar e tudo mais. E eu lembro, assim, que por muitos momentos, vários, eu ficava muito chateada. Por quê? Porque, no fim das contas, eu queria ter amizade com o meu marido, né? A amizade que eu tava falando no começo era não com outras pessoas, com o meu marido mesmo. Eu queria ter amizade. Então, eu lembro, por exemplo, de coisas que eu ficava sabendo sobre ele, junto com outros pastores, junto com outras pessoas, numa reunião, coisas que ele tomou de decisão com relação à onda, principalmente, coisas que ele estava passando, que ele pedia oração para todo mundo, e eu ficava sabendo junto com todo mundo. Então, tinha várias situações assim, que no dia a dia, eu ficava muito brava com ele, a gente discutia, e tudo para mim era ruim, tudo que ele fazia era mal feito, eu era muito chata, enfim, e acabava cultivando esse tipo de coisa dentro de casa, né? Essas brigas, enfim, era muito mais da minha parte do que da dele. Coitado, enfim, não tem boca pra nada. Pra isso, pra brigar. E aí, isso me deixava muito chateada, porque daí eu vi, o resultado nem era aquele momento da briga, o resultado era no dia a dia, quando eu percebia essas coisas, que ele não me tinha como amiga. O que eu falava não importava pra ele, assim como o que ele falava não importava pra mim. Então, por que ele abriria o coração dele pra mim? Por que ele falaria? Na verdade, seria um peso ainda maior. Por quê? Porque ele falaria pra mim o que ele tá passando. Corria o risco de gerar mais uma briga, Sim, né? e aí eu iria falar, é isso mesmo, viu? Olha só, ou jogar na cara dele lá na frente, talvez ouvir, depois isso virar um material lá na frente pra mim. Enfim, não seria bom, né? Não é bom que ele falasse comigo. E ele foi guardando a vida dele, os sentimentos dele, os pecados dele, os sonhos dele, as decisões que ele tomava. Enfim, foi guardando pra ele, guardou por muitos anos. E aí, quando Jesus, né, me tratou, enfim, tive todo um processo ali no meio, né, me batizei, tomei uma decisão diante de Deus, procurei ajuda profissional, emocionalmente falando, enfim, várias áreas. Não tá chorando, né? Não. Ah, ok. O nariz tá ruim. Então, quando as coisas se acalmaram dentro de mim, eu comecei a viver uma nova história mesmo da minha vida, com os meus amigos, do meu relacionamento, da minha maternidade, comigo mesma, enfim. Eu queria conquistar. Eu queria que ele fosse meu amigo, porque agora eu tava vivendo uma coisa boa e agora ele podia confiar em mim. Agora eu sou legal. Agora eu sou conta pra legal, mim. fala comigo, né? Mas não foi bem assim, óbvio que existia um processo até chegar nesse lugar, né? E, enfim, até nunca me esqueço. Nossa, nunca vou esquecer. Depois eu vou mandar isso aqui pra Fabiola Mello, esse episódio. Eu nunca me esqueço. Que, assim, já tinha passado tudo, já tava, assim, uns 2 anos bem, e eu ainda tinha as mesmas coisas. Ele falava com os pastores, pedia ajuda, tomava decisões, e eu ficava, tipo, nossa, eu tô aqui, né? Só que eu não podia cobrar, eu construí esse lugar, né? E eu nunca me esqueço. Eu tava numa padaria aqui em Joinville, na São José. Eu tava levando a Fabiola Mello, ela tava na minha casa, dormindo lá em casa, eu tava levando ela pra comer, tomar um café. E quando eu estacionei o carro, eu recebi um áudio do Lipão, do meu marido. Daí eu, ouvindo assim, aí ele falou assim, moça, você tá onde? Você tem como vir aqui na onda? Eu tô pra tomar uma decisão e eu queria muito te ouvir. Enfim, eu baixei o celular assim, comecei a chorar. Aí a Fabiola, o que foi, amiga? Falei, meu Deus, aconteceu uma coisa que pra mim é um marco na minha vida. Ela falou, o que aconteceu? O que aconteceu, pelo amor de Deus? Eu falei, você não vai entender muito, eu teria que te contextualizar muito. Mas assim, cara, o meu marido quer a minha opinião. Daí ela começou a rir, como assim, Larissa? Da onde isso? É óbvio, né? Eu falei, amiga, não é óbvio. Não é óbvio. E aí eu contei pra ela assim, as duas,
começou a chorar, e se abraçou e tal. E foi muito legal. Se sentiu honrada, Gente, eu Já fui veio pra... xepa da ideia. Eu fui pra esse lugar. Só que daí eu precisava me conter, né? Porque eu não podia mostrar pra aproveitar que... Não podia mostrar que aquilo era um marco, né? Cheguei lá, falei, claro, não, tomamos um cafezinho. Falei, depois do café, tô indo aí e tal, precisa de mim, né? E aí, cheguei na sala. Já tô indo. Já tô indo, aquela... Aquela que vai estudando a Bíblia, Já tô indo. tomar uma decisão bem sábia. Para os que estão nos ouvindo, Larissa passa um gloss. E aí, cheguei na sala dele, assim, né? Toda assim, amor, aconteceu alguma coisa séria? Não, amor, é que assim, eu tava pensando no negócio na onda e tal, sei o quê. O que tu acha? Olha, amor, a minha opinião é assim, assim, assim. O que tu pensa sobre isso? Tu já pensou se a gente fizesse assim, assim? Que eu tentei, né, parecer bem que sabia do assunto. E aí ele, boa, gostei e tal. Acho que eu vou fazer isso. Eu falei, tá, então tá bom. Quando eu saí da sala dele, meu Deus, foi muito legal! Foi uma experiência muito legal. Sim. E aí, enfim, só que o tempo foi passando, a gente foi se contando um com o outro. Hoje a gente vive muito essa realidade. Muito, 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 muito. Tem coisa que ele fala assim, por exemplo, aconteceu até essa semana, tipo, fui falar com a equipe, falei, gente, vocês têm que falar com o Lipão. Porque a decisão é dele, a decisão final é dele, e só que assim, eu vou estar junto, né? Então a gente vai conversar. E eu não pude estar. E eles fizeram a reunião com o Lipão, e aí eu falei, aí depois, né? E aí, qual que foi a resposta dele? Ele vai fazer ou não vai fazer? Dele assim, amiga, ele pediu só mais umas 2 horas pra responder. Falei, ele quer falar comigo. Ai, que Quando amor. a gente saiu, ele falou assim, ei, a gente tem que decidir um negócio. Isso ou isso? Isso. Então tá bom. Aí ele mandando um recado. Eu falei, meu, olha que legal, sabe? Sim. Só que qual era o perigo? E ainda é o perigo, né? A manipulação. Porque... Daí pula pro outro, já vai indicar aqui vai, outro já episódio. tem um outro episódio que vai aparecer aqui. Vai aparecer um card aqui, só você clicar. É só você clicar. Mas que é isso, né? Hoje eu estou nesse lugar de responsabilidade. E por isso, hoje eu entendo muito o que a Bíblia fala sobre essa mulher auxiliadora, né? Que não tem a ver com o segundo plano, ou sei lá, né? Mas tem a ver com alguém que está junto, dando outra visão, dando uma direção, abrindo a mente, falando. Nossa, e isso, eu até lembro uma vez, Lari, que um pastor falou pra ti uma palavra de que Deus te usaria como uma conselheira do Lipão para as direções da igreja. Lembra? Eu lembro. E assim, hoje é nítido, né, ver como vocês são fechados, né, como uma equipe não só de marido e esposa, mas também de uma família pastoral, né, e como isso fortalece mesmo o relacionamento, né, eu vivo também, assim, isso com o Geise, assim, e os dois são muito de falar. Os dois precisam muito se expressar. Eu tava lendo esses dias no Twitter, né? Uma pessoa escreveu: um casal é formado por 2 pessoas, uma que não fala nada e a outra que não para de falar. Eu falei, não, lá em casa não é assim. Porque o Geise, ele precisa falar, ele precisa, pra se organizar na mente dele, ele fala, e abre o coração. Fala. E eu preciso também falar. Então, assim, a gente tem que se disciplinar, tá? Agora é minha vez de ficar quieto para que o outro fale e a gente possa se ouvir. E como isso nos fecha, né? Como casal, assim, isso traz harmonia, isso traz confiança, isso traz cumplicidade, né? E como eu vejo isso, assim, isso até para os liderados, falando do ponto de vista de quem é liderado agora por vocês, passa tanta segurança, porque tu vê, pô, eles estão bem fechados, assim. Acho que e harmoniza... Vou fechar junto. Harmoniza toda a casa, né? Harmoniza, no caso de vocês, a igreja, harmoniza a casa. E isso é tempo. A gente tá falando de rotina, né? Não se investe sem tempo. E às vezes vai ter que se organizar na agenda mesmo, né? Porque... Não vai, tipo, surgir um momento que os dois estão de boa. Às vezes a gente vai ter que marcar que horário que a gente vai tomar um café. Porque se as 2 pessoas têm a necessidade e fluem naturalmente, como no teu caso, até talvez não tenha necessidade de ter um tempo agendado, porque a primeira oportunidade a pessoa vai falar, né? Mas quando a pessoa não a pessoa tem que ser intencional nisso e colocar na sua rotina um tempo de sair, de conversar, de... né, tratar coisas que sejam mais complexas e não ficar naquilo que a Lari falou, né, de só mandando coisa do filho e pega o fulano e vai sempre, de realmente poder conversar, o que eu penso, como eu sinto, o que tu acha. Acho que isso é muito importante para a própria rotina do casal, porque o casal, quando não tá fechado, automaticamente ele começa a brigar mais. Né? Não E se aí, entende, não né? se Não sabe o entende. que tá passando do outro lado. Mas uma das coisas que eu percebo, até pode ter gente falando assim, poxa, mas
eu queria ter um relacionamento de amizade, também não tenho, né? Mas uma das coisas que eu percebi que foi fundamental para que ele pudesse se abrir comigo e que eu também fizesse isso com ele, foi quando ele percebeu que eu estava por ele. E quando eu percebi que ele estava por mim. Então, dificilmente a gente vai ter, por exemplo, essa abertura um com o outro quando a gente percebe que o outro está contra você, né? Contra, às vezes, ficou meio até pesado, mas, tipo assim, nesse sentido de que, na primeira oportunidade, ela vai se beneficiar até com essa informação que eu vou dar. Então, eu não vou falar, né? Eu não vou dar esse material para ela, porque ela não tá por mim, né? Ou comigo. Ela está com ela por ela. Então, eu não sinto confiança nisso. Então, às vezes, a primeira coisa que tem que ser restaurado é isso. De vocês andarem como um time e não como pessoas isoladas, vivendo cada um a sua vida, puxando cada um para um lado. E realmente, gente, isso aí é uma das coisas que mais oprime o diálogo. Eu não vou conversar com quem não tá por mim, né? Natural, né? É ser um time para tudo, né? Até para casa funcionar, né? Acho que um conselho também, né? Tipo assim, se tem uma coisa que eu não, por exemplo, eu odeio levar o lixo. Odeio levar o lixo. Então a gente combinou que isso é uma coisa que o Geise vai fazer. Vocês têm essas. Vamos falar sobre isso. Vocês têm essas divisórias assim dentro de casa? Temos. Eu tenho também. Quer falar, Lê? Fala aí. Não, assim, basicamente Daniel cuida da cozinha, lava a louça e eu cozinho. Então são duas coisas. Eu dificilmente lavo a louça. É bem. Muito raro, assim. Ele que Mas assume. vocês dividiram porque cada um gosta de Por fazer? habilidade? Ou Eu acho que eu não sei habilidades? se foi uma coisa, eu não sei em que momento isso surgiu, mas é uma dinâmica que tem lá em casa. Eu cozinho e ele lava. Isso é sempre, né? Ele cuida das roupas dele, tudo é ele. Eu não sei nem o que tá acontecendo. Ele que lava, que ele passa. Mentira! Tô passada. Aham. Ele lava- lava as roupas dele? Sim, ele que resolve tudo. Eu nunca me envolvi. Nem sei o que ele faz. Mas ele lava só as dele? Só as dele. Daí as minhas e as crianças é comigo. Aham. Passada a ferro. Não, porque tá errado ou certo, só porque eu não sabia mesmo. Não, ele Nunca que vi faz. também, assim. Não, é ele que tudo. Eu digo nem porque, assim, é porque lavar roupa é botar tudo de uma vez só, né? Não, ele tem as roupas dele separado, inclusive. Tem os cestos nossos Eu e os separo dele. por preto, branco e colorido. Então, não. assim, de todo mundo que é preto, de todo mundo que é branco, de todo mundo que é colorido. Não, ele tem. Às vezes, ontem ele pegou, foi botar uma máquina dele de branco. Daí ele disse: eu vou pegar tuas calças aqui, posso colocar? Eu pode. Daí, tipo assim, ele faz as coisas dele, estende. Eu nem fico sabendo. Tem o varal dele. Não, o varal é o mesmo. O mas, quarto assim, dele, o armário dele. Não, essas Aquela bem coisas. disfuncional, amiga. A gente precisa dar uma conversada. Não, mas assim, ó, nesse sentido, o Daniel nunca me envolveu. Ele se administra, assim, com as coisas. Não fico cuidando o que precisa comprar, coisa dele, nada. Tudo ele faz. E agora a gente tá começando a iniciar esse mesmo processo com o Samuel, né? Então a ideia é que fique o Samuel responsável pelas coisas dele, né? Ainda não está aprimorado. Albergue, né? Cada um por. Cada um por si, Deus Gente, por todos. aluga a O quarto. lavanderia. É. Hoje eu pago a minha Exatamente. lavanderia. Não, Ótimo. E aí, assim, o quarto, por exemplo, o Samuel que organiza o dele, o quarto da Elisa ela que organiza. Quando tem coisas mais elaboradas, eu auxilio a Elisa. Mas o Samuel faz por ele também já. Com as coisas dele é tudo ele. Não Deus. pano no chão, Cada tudo. um por si. Cada um por si, é isso aí. E deixa eu ver o que mais. Tá, daí o restante, assim, banheiro sempre sou eu e aquele mais geral. Mas assim, quando a gente vai, por exemplo, a gente vai fazer a faxina, normalmente eu faço um dia que o Daniel está junto, né? Ou é no sábado de manhã, ou numa terça de folga. E aí a gente pega 1, 2, 3 e vai todo mundo junto arruma, entendeu? Então, assim, ele Bota participa uma muito. música E vai. bem alta. E vai cada um para um lado, assim, fazer. Então, Sim. assim, é a dinâmica que a gente tem. A gente não tem ninguém para ajudar em casa, né? Não tem uma funcionário, alguém que faça uma limpeza uma vez por mês. Então, tem que ser a gente. Então, a gente se organiza assim. Lá em casa, a gente tá agora, nesse momento, todo mundo tem que fazer tudo, que é quando dá os intervalinhos, né? Mas, assim, tem pelo menos um padrão. O Geise, ele é responsável por fazer mercado. Eu nunca mais fui no mercado depois que eu casei. Eu amo fazer mercado. Eu nunca mais, assim, só às vezes, sei lá, uma passadinha, mas é sempre com ele, mas eu faço a lista, porque ele não sabe certinho o que comprar, então eu mando a lista, porque eu que faço a comida, então eu que sei, pelo menos, das comidas, né? Geise leva sempre o lixo, roupas, a maior parte das roupas é ele que lava, é ele que estende, ele que guarda. Quando dá um intervalo que eu consigo botar a roupa na máquina e tirar, eu faço, mas a responsabilidade mais dele, ele lava melhor que eu.
ele, sei lá, fica com um cheirinho do amaciante, mas acho que ele bota menos na máquina. Eu já vou botando tudo, porque eu quero já agilizar. Eu vejo que ele, quando faz as coisas, ele é até mais habilidoso, porque ele faz com mais tempo, mas é muito tempo, né? Pensando. Isso. O que tá fazendo. Esfrega tudo, tal. Eu sou mais agilizada e eu percebo que o resultado dele às vezes fica melhor. Mas ok, roupa é mais com ele. Toda a limpeza, assim, de passar pano, varrer, tirar pó, vidro, essas coisas, eu faço. Quando eu vejo que tá muito pesado, a gente chama alguém pra nos ajudar, assim, pra fazer aquela limpeza bem pesadona, assim. Comida é comigo, mas se precisar, ele sabe fazer. Principalmente se for na air fry, né? Que daí é só enfiar ele dentro. E deixa eu pensar o que mais que tem de... Lixo é sempre com ele também. Eu não sei nem onde é lá no prédio que coloca o lixo. Lixo é com Samuel. É Gente, é muito sempre com engraçado. o Deixa eu Geis. contar pra vocês. Tem uma senhora que trabalha lá no prédio. Enfim, ela é uma pessoa bem diferenciada, né? Enfim, não vem ao caso. E ela se implica com o Samuel. Então, eles brigam todos os dias. Como assim? Porque tem lá os lixos que tem que botar o orgânico, não sim. sei o quê. E o Samuel confunde, bota os orgânicos. Aí hoje ele subiu. Aí ele fica... Tô cuidando da Dona Rosa. Ai, tá, entrou lá. Vou desce correndo, porque ele não quer se encontrar com ela pra ela não dizer nada pra ele. Aí hoje ele subiu, ele falou, tu não vai acreditar. Eu tô ouvindo daqui ela falar mal de mim lá embaixo. Ai, pecado. É muito engraçado, mas assim, lixo é com ele, né? Mas a gente Legal. briga todo dia, porque ele esquece, ele, né? Uhum. Enfim, quem tem filho, é aquilo que eu tava falando Tem que ter antes, né? paciência no Tem que ter processo. paciência, porque ele esquece, ele não leva um, não leva o Sim. outro. Né? Ah, e lembrei, o Geise sempre faz o nosso café da manhã também, porque daí a Analisa acorda, eu vou dar mamazinho, e ele faz o meu ovo, que eu sempre como ovo mexido e café preto, e ele faz a banana frita dele e o café. Então é assim que a gente se organiza, mas tem essa flexibilidade de, se eu precisar assumir a função dele, eu vou lá e faço, né? Principalmente nesse momento que a gente tá fazendo esse malabarismo. Mas acho bem legal isso que a Lê falou, de que não é uma ajuda, né? A gente tá junto na casa, e no nosso caso os dois trabalham, né? Acho que é diferente de pessoas que estão ouvindo que, sei lá, só o marido trabalha e você tem a responsabilidade de administrar totalmente a casa, né? Mas quando os dois estão fora, os dois estão dentro também, né? Eu penso assim. Lá em casa eu tenho uma pessoa que me ajuda, né? Então, que faz almoço e a casa, né? E graças a Deus. Mas por muito tempo não teve, né? E teve que... sim, é um privilégio recente, né? Teve que... Sim. Mas eu digo Rodar a assim, baiana. isso abre espaço pra gente fazer outras coisas, né? Que nos libera pra fazer outras coisas. Então, a gente, quando ela tá lá, né? Eu aproveito pra estudar. Então, porque eu chego no escritório, bom, a Letícia sabe bem que tá bem envolvida com essa parte também ministerial, mas das funções, assim, não existe espaço para estudar, né? Então, aproveito ela, tá lá, vou estudar, ou aproveito ela lá e fico com os meninos, consigo dar mais atenção para eles, porque ela tá lá. Enfim, então, essa parte, ela me ajuda muito, né? Óbvio que daí, final de semana, é tudo comigo, né? Então... Aí eu assumo tudo, porque eu gosto de casa, né? Tu gosta de trabalhar em casa? Gosto. Tu gosta, Cal? Eu gosto. Sempre Assim, gostei mesmo. Quando eu não tinha. É fácil falar, né? Final de semana é fácil. Não, eu sempre gostei. Sempre foi uma coisa que eu gostava, assim. Tipo, eu me sinto assim, por exemplo, principalmente cozinhar e limpar. Tem coisa que me enche o saco. Tipo, lavar roupa, estender isso, eu odeio. Roupa. Tu gosta, Sou né? apaixonada por Eu roupa. não, eu gosto de fazer comida e limpar. É isso que eu gosto. Eu gosto de roupa. Roupa me irrita, a gente quer ver tirar a roupa da máquina e estender. Pra mim, isso é o inferno em forma de Sério? atividade. Eu Meu Deus, que amo. chatice. Eu amo. Eu roupa eu não, gosto. assim, se eu pudesse ter uma pessoa, eu teria com muita alegria. Porque não é uma Estamos coisa... contratando. Pessoal, se alguém quiser ofertar. Se voluntariar. Mas, assim, não é uma coisa assim, meu Deus, mas eu faço e eu reconheço que eu faço bem. A minha casa é organizada, é limpa, mas assim... é porque tem que fazer, não é uma coisa que eu amo. Tem pessoas que porque têm tudo que é muito rotina- prazer, E né? eu tenho um dom, gente, que eu vou falar pra vocês. Que eu sou muito rápida. Eu sou um Eu vento. também. Esse é o meu dom. Não sei se sai tão perfeito como deveria ser. Eu sou mas muito rápida principalmente também. pra cozinhar. Eu faço em 20 minutos Eu também. um banquete. Eu aprendi com a minha mãe. Eu acho que a minha mãe chegava, pegava a gente na escola meio-dia e meio, o almoço estava pronto, pra 1 hora todo mundo sair. Eu acho que eu vi essa dinâmica em casa. E às vezes até eu tenho tempo. A gente vai fazer uma jantinha. Tá, faz 6 meses que eu acho que eu não tenho esse tempo. Mas antes, a gente vai fazer uma jantinha. Eu posso ir curtindo, sabe? Colocar uma música e comendo um aperitivo. Eu não consigo. É uma coisa assim, ó. Quando eu vi, eu fiz.
Mas também eu perco, às vezes, sei lá, no perfeccionismo da coisa. detalhe. no Aí eu sou detalhe. muito rápida também. Muito rápida, muito. Faço tudo muito correndo, assim. Sim. E tá, É bom e é ruim. É. É ruim e é bom. Eu faço várias coisas ao mesmo tempo, cozinho várias Agora, coisas, vou vocês já fazendo viram a bolo. Lari cortando a cebola? Ai, Tire. na mão. Mostra tudo na aí, mão. mostra aí como é que tu faz. É Vamos assim, pegar aqui ó. pega aí Aqui, uma ó. bolinha. Produção. Fazer uma bolinha. Aqui, ó. Finge que a cebola tá aqui, ó. Redonda. Aí corta ela no meio, tá? Tira metade. Estamos com metade agora. Aí, tem que segurar assim. Aí eu faço assim com a faca. ó. Na panela. A panela tá A embaixo. panela tá embaixo, tá? Traga uma cebola lá. Pega a faca e faça assim, ó. Pá, 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 pá. Bem rapidinho. Tararara. Aí agora assim. Tá. E depois eu venho aqui e faço. Tira a primeira camada, tira a segunda. Depois de novo. Tá. E tira a camada. Não, e ela vai faz caindo. muito rápido, sem cortar o dedo, claro. E vai caindo a cebola, tipo, Eu faço isso com tudo, com picadinha. tomate, pego o tomate aqui, faz igual. Cara, Até eu não com o consigo. alhozinho. O alhozinho pega aqui, ó, só faz assim, ó, no dedo. Nossa, muita coordenação motora. Eu não, Muito eu cozinhar. fico- Não. Eu gosto de cozinhar. É isso que eu ia falar. Tudo que é rotina, às vezes, tipo, eu não sou muito da rotina, assim, muito fechada. Eu sou, tipo, 7 no Enneagrama, pra quem conhece. Gosto de uma liberdade, mudar as coisas e tal. Então, assim, tudo que é rotineiro, por exemplo, quando eu fazia almoço todo dia, era assim um saco. Mas, por exemplo, a janta é legal. A janta lá em casa é sempre comigo, então a parte da noite todinha é comigo, né? Então, janta é assim, é gostoso, porque daí eu tenho tempo, às vezes, Inventa né? moda. Invento, então é o nosso momento de sentar todo mundo. Então, quando é assim, é gostoso. Mas, por exemplo, roupa, eu sou detalhista, eu gosto, eu tiro todos os pelinhos. Lá em casa são 3 meninos e eles praticamente têm. Não, óbvio que o Zion pro Felipe tem outro pé, né? Mas o Zion pro Joshua é o mesmo pé, quase, mesma cueca. Aí, às vezes, os do Joshua, já calça 37, usa os pés do Lipão, as meias, né? E aí, assim, gente, é tudo preto as meias. Então, eu preciso. E aí, um tamanho assim, um tamanho um pouquinho maior e um tamanho um pouquinho maior. E aí, eu tenho que fazer um quebra-cabeça. Eu espalho na cama e fico, às vezes, assim, 2 horas juntando todas as meias, separando em todas. Eu acho, eu gosto. Meu Deus, pra mim é um saco isso Eu de detesto meia. Roupa de bebê pequenininha, que tem Vai que lá em casa, enrolar. amiga. Ai, eu vou lá e amo, faço amo. as Roupa, partes que tu eu não amo. gosta. Não, mas sabe que eu ia comentar? Acho que é muito da personalidade também, né? Tu tem essa personalidade de não ser tão, tipo, a manutenção das coisas, mas tu gosta de criar, Pegar um né? armário, jogar no chão, fazer tudo de novo. Isso, eu gosto de manter as coisas. É muito meu perfil. Isso não me tira do sério, isso me faz feliz. Pra mim, manter a casa limpa, organizada, com a comidinha feita, às vezes mesmo que repita a comida. Aliás, logo que eu casei, eu fiz um desafio pra mim mesmo de não repetir as receitas. Eu consegui, acho que por uns 3 meses, foi bastante, eu me esforcei muito. Claro que, assim, as combinações repetia às vezes, né? Por exemplo, sei lá, fiz purê mais de uma vez, mas era purê ou com frango, ou com carne de panela, né? Só que agora eu empaquei, gente, na mesma comida. Eu não aguento mais comer frango Mas com tem que fazer, batata, amiga, arroz e salada. cardápiozinho. Isso Então. que eu ia dar uma dica, Porque assim, até ó. no mercado, quando tu vai fazer, tu já Sempre compra as mesmas coisas, daí tu sempre faz as mas mesmas faz um coisas. cardápio. Mas isso é uma dica que eu ia dar, né? Que isso facilita demais quem tem essa rotina de cozinha, é ter um cardápio. Porque aí tu consegue incluir coisas que tu não lembra, às vezes, né, de fazer. Eu tenho mais ou menos, assim, né, o grupo de comidas que eu faço todo dia, Conta. fáceis, né? Massa Alface? com bacon. Não, fáceis. Por exemplo, Ah. bacon. Frita um bacon, faz um molhinho, bota com massa. É rapidinho de fazer. Tem coisa. Eu gosto de comprar o frango desfiado, por exemplo. Uma coisa que, taca pra dentro do frango rapidinho e já termina, né? De fazer. Coisas rápidas, assim, eu gosto de fazer. Mas, claro, se eu não me programar, eu vou acabar fazendo as mesmas coisas. Sim. Então, eu gosto de pensar. Vou fazer um soufflé, vou fazer Aí eu tenho que pensar em outras coisas. Um risoto diferente. Então, eu tenho que pensar. Então, assim, uma dica é ter um cardápio. Faz um cardápio ali de 15 dias, depois vai repetindo. Não precisa fazer malabarismos, né? Sim. Mas ter aquele cardápio mais ou menos. Eu preciso fazer isso. É que agora, nesse momento, eu tô dependente de uma coisa que fique pronta rápido também, né? Eu tô usando muito air fry e tal, mas tem até ali Frango tem, desfiado, acho que amiga. ela Deus tem abençoe. tipo um e-book, assim, com várias dicas de receitinhas pra fazer na air fry que são rápidas. Às vezes é só uma questão de criatividade, né? Mas tem coisas, por exemplo, quando a Muri tava com o nenenzinho mais recente, eu fiz isso na casa dela acho que umas 2, 3 semanas.
eu ia lá e ajudava ela. E isso eu acho que isso, na verdade, facilita não só para quem tem bebê, mas para todo mundo. Que A é carne deixar pega prontinha. um dia, e é assim, ó, de verdade, tá? A gente fez de segunda a sexta, carne todos os dias, uma carne diferente da outra, tudo isso em 2 horas. 2 horas. Tu resolveu teu almoço da Dá semana pra inteira. fazer. É. Aí a gente fazia carne, uma panela tava fazendo carne de panela, a outra tava fazendo Franguinho com batata. tipo, o frango. O frango que a gente deixou só temperadinho pra ela fazer na air fry na hora. Então já deixou tá. temperadinho. A carne moída já com o molhinho. Não sei o quê. Tipo, a gente fez 5 carnes Perfeito. e assim, resolvendo. Aí um dia antes dela dormir, ela só tirava, descongelava, que a gente botou tudo em potinho. Aí só faz um congelava, arrozinho, só uma faz o saladinha. arroz, tava tudo certo. Então, assim, isso é uma dica muito legal, assim, pra quem precisa comer bem e estar pronto, nossa. Então... muita gente faz isso, ajuda, né? E eu penso assim também, criar sistemas, né? Porque, por exemplo, assim, lá em casa, eu tento fazer assim, uma vez por mês, arrumar os guarda-roupas. Uma vez fazer tal coisa, lavar as cortinas. Eu tenho essas coisas, assim, que eu tento fazer cíclicas, né? Porque senão a gente vai deixando, Sim, vai deixando, trocar vai roupa deixando. de cama, eu coloco no meu Google Tarefas, que eu já dei a dica aqui. Deu um tempo, trocar roupa de cama. Dele Tu me troca de lembra. quanto em quanto tempo? 15 em 15 dias. 15? Eu troco uma vez por Eu semana. também troco Eu toda troco de sexta. 15 em 15 dias. Agora sim, acontece os Sim, os imprevistos. vômitos, Você vai, mas de 15 em 15 acho tranquilo ali. E assim, ó, tem uma coisa que eu ia dizer também, que é de tu... tem gente que coloca até na geladeira, assim, né? Tipo, registrar isso pra ficar visível, né? A organização da casa, tipo, as funções. Cronogramazinho. Aí coloca um ok lá, tem gente que visualmente ajuda, né? Eu ia fazer outro comentário, mas eu esqueci. Dia de folga. Enquanto você pensa no seu comentário. Dia de folga. Por que é importante e o que se faz? Assim, todo dia de folga eu me questiono isso. Não é uma coisa muito clara pra mim o que se faz o dia de folga. Apesar de que é óbvio que a gente tem que descansar, né? Nem sempre eu consigo. Porque, por exemplo, como eu não tenho ninguém em casa, se eu já não conseguir num sábado, já me restou terça-feira pra arrumar, né? Então, por exemplo, aqui em Joinville tem um clima meio diferenciado, né? Por exemplo, agora tá chovendo, né? Úmido. Do nada. Do nada. Todo Ontem dia tava tá maravilhoso. Então, assim, como é que a gente faz com roupa, né? Ontem eu tava, até lá ele postou um negócio que ela tava com dúvida, eu falei, eu fiquei parada pensando, eu saio com esse sol, tiro o dia pra lavar roupa, desfaço as caixas, porque assim, eu tô com uma mudança frustrada. Ai, Enfim, que tá tudo encaixotado. Daí eu não sei se eu desfaço, se eu sigo a vida. Então, assim, sempre esses questionamentos, porque realmente a gente folga num dia meio atípico para as pessoas, né? Numa terça. Então, às vezes é o dia até para resolver coisas da vida. Então, pra quem tá ouvindo, a gente trabalha no final de semana, né? Sim. Porque a gente trabalha na igreja. Daí a terça é o dia que então, nós três aqui é terça. então dia é de um folga. dia que, assim, eu tenho que me policiar para descansar. Até, inclusive, já fazia 3 semanas que a gente tirava a terça-feira. Teve uma que foi do imersão, né? Mas as outras, uma antes e 2 depois, que a gente tirava pra sair procurar casa. Então eu tava muito cansada, porque eu emendava uma semana na outra, uma semana na outra. Sim. E aí eu tinha marcado 8 horas da manhã pra fazer uma visita num lugar pra ver se a gente... E eu desmarquei, porque eu levantei, fui orar de manhã e pensei, cara, eu vou ficar outra terça-feira que eu vou ficar só correndo, eu tô cansada. Então, assim, eu acho que é uma necessidade que a gente tem que ter de realmente se policiar. Assim, até de responder celular, a gente que vive... Ontem, não adianta, não tem uma terça que eu não resolvo um problema, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu tenho que me policiar, porque senão eu emendo semana com semana, assim, né? Não, isso é disciplina. É. Pegar o celular, desligar, botar na gaveta numa terça-feira é disciplina. Só pegar se for pra fazer coisa que tu gosta, né? Ver um vídeo que tu gosta, mas não pra trabalho. Não funciona. É? Eu acho que não funciona. Porque tu pega o vídeo e vê uma notificação. Aí tu abre. Eu não consigo. Aí eu ignoro. Tem que resolver, não sei o que, não sei como é que eu não vou resolver. Eu nem olho, eu consigo Gente, ignorar. parabéns, eu não consigo. É porque, tipo assim, é o dia que eu consigo falar com a minha mãe, com meu pai, com mais tempo. Eu ligo também. Ligação, É ok. meu dia, Mas tipo terça-feira assim, eu posso ligar abrir pra um todo Instagram mundo. da vida, pronto, já. Pronto. Aí É que pra quem tá muito próximo a trabalho, pega isso também, né? eu desligo. Chega meia-noite, ontem eu não consegui. Desligo, boto na Eu ia gaveta. dizer, não consigo, porque eu tava resolvendo coisas, inclusive ontem- comigo. Não, Eu ia não. dizer, É Larissa. porque, enfim. É É raro, que eu mas tenho acontece muito outros de trabalhos aí mais pessoais, e aí eu não
porque eu não consigo fazer em outros dias, senão eu vou Encaixa na matar. terça. Eu preciso fazer na terça, enfim. Mas essa disciplina, o Lipão às vezes fala, eu falo assim, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que comprar o uniforme das crianças que já tá pequeno. Ele fala, não vai. Mas daí que dia que tu faz? Ele falou, se aperte, vá, Guria, eu antes não de passar na consigo, onda. gente. Ele fala, antes de passar na qualquer coisa. Eu te dou 1 hora de folga no trabalho pra você fazer isso, mas hoje não. É muito Ai, difícil isso. eu pra é as difícil, pessoas, tá? Porque a maioria das pessoas tem o final de semana. E é no final de semana que conseguem, né? Fazer mercado, limpar a casa e tudo mais, né? Ainda que as pessoas têm 2 dias de tem que folga, a espirrar. grande maioria tem sábado e domingo. A gente tem Não. só um dia, Não espirrei. né? Porque, o sábado e o domingo, pra mim... Eu quero fazer uma reivindicação, pra Faz. aproveitar que a chefe tá aqui. Não sou. Nós precisamos ter 2 eu dias. também acho. Gente, é sério, um dia pra descansar, um dia pra fazer essas coisas. Gente, acho eu não também. consigo. Eu tenho tanta coisa pra fazer na Vocês terça. no sábado não conseguem dar uma aliviada? Às vezes eu consigo. Tirando os aniversários, chás de bebês, casamentos Assim, ó, e é afins. todo sábado é 1000 eventos. Eu tenho sábado de manhã, os eu tenho eventos é tudo gravação de não sábado. sei o que lá, tem aniversário de não sei de quem, tem que visitar não sei o que lá. Tu Olha, não fica de boa. Mas as Não, coisas eu da não casa fico. tem bastante coisa que eu consigo fazer de sábado. eu sábado de manhã Tipo, já matei agora. Mercado. E amigas, que eu também reservo pra sábado à noite. Que como eu não venho No caso, não culto, sou tua amiga, porque eu sou sempre no culto sábado à Mas eu noite. te chamei ontem pra ir na minha casa, você ignorou com Eu nem sucesso. vi, eu tava dormindo. Giseriel ignorou com sucesso e Meu, ninguém eu veio na minha quando- casa. Perderam. Não, pior quero que isso quando também. eu vi, tu já não dava mais tempo. Não, ontem a gente dormiu, gente, a Annalise cooperou, foi uma Eu vez. pensei, eles ontem... estão dormindo, cara. Aham. Não é Não, possível. deixa eu contar meu dia de ontem, que deu conta do meu dia de folga. Que ontem foi terça pra gente. A gente grava o Pod Nosso na quarta, então ontem foi nossa folga, né? A gente comemora amanhã 3 anos de casados, dia eu pensei que era 22 de aquele dia. setembro. Não, a gente comemorou porque era o dia de Sim. folga, né? Daí, acordamos, tomamos um café, a Geis me deu flores. Tão Ai. bonitinho. Eu acho uma coisa meio tipo, o que eu vou fazer com isso? Mas eu achei, né, calma. tão romântico. Eu não gosto de receber flor, gente. Não gosta? Uh-uh. É uma Eu coisa tenho esse sentimento. Poxa, gastou aqui, vou fazer o quê? Vai apodrecer isso aqui. Mas foi tão fofinho, foi tão fofinho. Enfim, me senti amada, né? Daí a gente tomou café e tal, daí já começa a rotina, né? De fazer almoço, dar o banho na Annalise, aquela loucura toda. E aí fomos almoçar, né? Fomos no shopping almoçar. Aí foi bem legal, a Annalise ficou resmungando, um pouco eu comia em pé, um pouco o Geise comia em pé, aquela coisa toda, Sim. mas foi bem legal, né? E aí Aonde tá, vocês foram? no Outback. De Porto Belo? Não, aqui Daqui, tu sabe o que tem Tu aqui conseguiu agora? entrar? Porque eu achei que não ia dar pra entrar tão cedo de tanta Guria gente. tava vazio. Capaz, tá bem vazio. Olha, ótimo, bom saber. Nos bastidores falo melhor minhas impressões. Que eu achei, assim. Ih, não foi boa. Não, porque foi bom. foi bom, mas... Só vai falar ao vivo aqui se o Se Outback pagarem nos o meu patrocinar, próximo- né? Isso. Senão nós não vamos falar. Nossa Não, audiência de foi milhões. bem legal. O Outback é meio padrão, né? Sim. Mas a gente não tinha ido no de Joinville, então, Eu né? ainda não fui, quero ir lá. Bem legal. E tava bem Eu queria vazio ganhar terça-feira. deles. Será que eles não Pois trocam, é, vamos- Não trocam por stories? Divulgação, então. Se você estiver me ouvindo. Encaminha pra Ei, ele. nós já trocamos coisa pra comer lá. Tá. Eu e a Larissa fizemos cada vergonheira dessa vida, né, Larissa? Meu Deus. No Outback? Vergonheira. Não, no shopping pra comer. Ah, tá. Ô, Larissa, Eita, ô, Larissa, Jesus. vamos trocar uns stories pra um sorvete, essas coisas assim, né? Fizemos ou não fizemos? Sério, vocês Mas pediram ali deu na uma hora. vez. Mas deu uma Vocês vez. pediram na hora. Sério? Tu lembra disso? Não era uma coisa pré-estabelecida. Tu lembra isso? Eu vagamente. Não sei Sim, especificamente o quê. Foi uma... Ah, eu não vou falar o que que é, né? Mas era um sorvete aquele que tem nas bolinhas, sabe? Foi 2 vezes eu já fizemos isso no shopping. Uhum. 2 vezes. Acho que foi no mesmo lugar, inclusive. Enfim. Amém, irmãos. É que é bom Sabe que... o que que é? Aquele que parece que tem um wafer em volta, assim? Nossa, eu lembro! Tu não tava lembrando? 2 vezes a gente fez. Esse lembra e a outra eu não lembro o que Sim, que era já que nós comi pedimos. sorvete pedindo. Mas tu pediu ali na hora. Eles me conheciam, daí eu Ah, meio que me ofereci. Ah, tá, eles te conheciam, tá. Tá certo. Porque assim, Tava gente... quanto? 20 reais, mas a gente quer. Não, e vou Tão dizer... barata, né? Meus Meu. stories estão bem baratos, né? Poxa. Não, Não. inclusive, marcas, mandem pra Larissa coisas em quantidade pra essa amiga comer também. Porque eu já comi porque aqui a gente frango. só tomou suco Nessas e tô até hoje circunstâncias, esperando nós a já comida. comemos frango também um dia. Frango eu pedi também. Pedi frango. Ai, gente. E o ovo?
No rolê, né? Todo mundo com fome, ninguém tinha dinheiro. Mas tu não tem uma parceria, assim? Cara, eu lembrei Sempre surge lembrei essa de uns conversa. pedaços de frango que eles vendem, assim, empanado. Muito bom, era gostoso. Daí eu perguntei se eles podiam mandar pra eu divulgar. Foi, Muito pra bom. minhas amigas comerem junto. Não, e Foi. o ovo que te... A minha primeira parceria, assim, a minha primeira parceria de sucesso, né? Que me mandou mensagem. Era, eu não vou dizer o nome, né? Mas era ovos. E eles queriam me mandar ovos. Só que assim, cara, eu nunca tinha recebido de ninguém assim nada, né? Então eu pensei, é o meu momento, né? E aí eu... Só que não era simples assim, era ovos. Não era assim. Não era simples assim. Aí o que que acontecia? Não, eu não ganhava os ovos, tipo assim, eu ganhava uma galinha. Não, calma. Genial! Eu não sabia disso. Não, e aí todos os ovos, eu tinha minha galinha, e todos os ovos que ela fazia era o que eu ganharia, entendeu? E aí o marketing deles era em cima da galinha, entendeu? Que aí eu tinha que dar um nome pra ela, tudo. Amiga, Só que... graças a Deus que tu não aceitou. Quem te ajudou a não aceitar? Lipão não Não, deixou. eu gostei da ideia, porque eu ganhei. A ideia é muito boa. Ela só fica engraçada, mas a ideia é boa. Tu tem a tua que eu galinha. pensava? Tu não precisa trazer pra tua casa. Fica Não, no não, lugar. ficava com eles, ficava lá com eles. Só Margarete? que como eu tinha que Nome da fazer... Amiga, só que como eu tinha que fazer propaganda, daí o que eu pensei? Como... Porque eu sempre penso isso. Quando alguém chega pra mim e fala, Como eu que quero eu fazer... vou falar? Dependendo do Mostrar? produto, eu fico pensando, tá, mas como que eu vou fazer, né? Aí eu... Vou incluir isso na minha vida. Da minha vida. E aí eu pensava, gente, tô aqui, o nome dela é, sei lá, sei o quê, e todos os ovos que ela fizer. Tipo, eu não ia conseguir Sim, fazer sim. a propaganda. Mas eu tava muito feliz que era a minha primeira coisa que estavam me dando. Então, pra mim, na minha cabeça, tipo, estão me dando uma coisa assim, tá? Eu fiquei muito feliz. Mas Sim. daí, eu não aceitei, que eu fiquei com vergonha de fazer a propaganda da galinha, agradeci. Sim. E E, toquei e reto. foi pra outras... Daí evoluiu, Daí né? eu tô E hoje tá aí evoluída. voando. Hoje eu tô voando. Aliás, quem nos ouve... Voando como uma galinha. Quem nos ouve, Só quiser entrar baixo. em contato com a gente para divulgação, podem entrar em contato. Eu vou deixar aqui. Nossa, gente, tá bem bagaceiro esse nosso episódio hoje. Sim, porque é um meio de a gente ter coisas que a gente precisa, a gente vive pra causa do reino de Podia Deus. estar o quê? Roubando, se prostituindo. Fala aí, Letícia, Mas eu estamos arranjei aqui. umas parcerias pra ti esses dias. É sério? Enfim, deixa pra lá. A gente baixa As o nível. pessoas pensam, né? Pensam assim, as parcerias boas. É galinha. Tá, É volta. galinha. É frango, cada É proposta. frango frito. Frango frito, as galinhas me perseguem. Sim, A folga. a folga. Aí comemos, não foi parceria, pagamos, nos programamos, porque né, era um dia especial, dava pra gastar. Aí fomos pra casa, aquela vontade de dormir, orando pra que a menininha dormisse. Conseguiu dormir, dormimos todo mundo. E aí à noite a gente levantou, comemos em casa mesmo e fomos sair, tomar um sorvete e voltamos. Então foi um dia, Almoçaram, Outback? almoçamos. Entendi. Isso. Por isso a hora que tu mandou mensagem, era tarde, tava dormindo, acordamos quase. Era tarde. 8 e Cara, pouco. era 7h30 Era 7h30. Mas É. a folga é isso aí. É. Folga é isso aí. Não, mas não é pra botar o celular na gaveta. Realmente, Você botou, abandonei. eu percebi. Não, e é bem isso, assim, ó. Eu tenho esse sentimento assim, ó. Não me entendam mal quem vai ouvir. Mas é que a gente vive esse universo de igreja, né? Então, às vezes, eu já ouvi gente falando assim, vamos aproveitar que a folga de vocês é na terça e a gente combina alguma coisa. É bem diferente quando é vocês, que a gente é mais amigo mesmo, que a gente vai rir, a gente vai se divertir. Mas, às vezes, a gente cai numas armadilhas, sabe? Vem jantar aqui em casa, daí chegou lá, é um Era um aconselhamento. atendimento. Sim. Então, a gente tenta tomar muito esse cuidado, porque quem tá ouvindo e não vive essa realidade, talvez não entenda muito bem, mas pra gente é um momento que a gente tá usando mesmo a nossa mente, a gente tá trabalhando. E não que a gente não goste disso, mas é uma disciplina que a própria Bíblia manda a gente Não, ter, e a gente não de tem parar. muito horário, né? Eu acho que o que pega muito assim pra gente é que a gente não tem horário, é a nossa vida.
né? Tu tá num aniversário, tu tem que levantar porque aconteceu uma situação. Tu não tem controle Não sai do sobre. escritório, Não vai é pra aquele. A casa. gente não tem um trabalho que Bate bate ponto, cartão, né? né? Quer ver Ah, velório, né? A gente não faz Ai, velório, mas os gente. maridos fazem. né? Gente, mas as pessoas, assim, elas morrem no dia gente, da folga. eu preciso entender o que está acontecendo nessa igreja. Porque é assim, ó, observem. É na É só terça na que terça. cai processo, é na terça que tem velório. Gente, é endemoniado e velório, cara, é toda. Eu fico já nervosa. Eu falei, cara, vai acontecer uma coisa, porque assim, ó, é terça-feira, eles não morre gente na quarta. Não morre. Tu pode observar na onda Gente, dura. a gente tem um pedido pra fazer pra vocês. Deixa eu Querem programar morrer? com a morte aí. Cara, eu Pecado. assim, ó, terça Mas é só pra gente explicar que a nossa rotina, tipo, é um pouco doida, né? Tipo, tem suas flexibilidades, né? Tem seus privilégios, mas Tem. também tem seus lados, assim, preços que Tu nunca sabe que para. eu queria contar uma coisa, mas eu não sei como contar, porque eu peguei informação meio rápida. Mais alguém, alguma Pensa mulher. bem, é uma coisa que pode falar aqui, Letícia, depois você arrepende. Pode. Só que eu não sei bem. Eu queria dar informação melhor. Ia ser tão importante. Alguma pessoa relevante, assim. Não sei se é um presidente de algum país, alguém da ONU. Alguém. De alguém, presidente do país, alguém da onda. Nossa, mas é de lá. Pra cá. Sim. Perguntou pra Rainha Elizabeth como é que ela fazia. Eu vi essa Manchete. essa manchete não, é a pessoa falando, só que eu não sei. Enfim, se alguém der um Google aí, capaz que encontre. Perguntou pra Rainha Elizabeth como é que ela fazia pra conciliar a vida de mãe com a vida e agora eu não lembro De o que ela rainha. respondeu. Corta, Alex, corta. Qual que era a resposta? E aí morreu sem dizer o que era a solução. Pô, Betinha, no céu, você conta pra gente. Eu achei que ia trazer agora a resposta pra dar o quê? Finalizar esse programa com glamour. Eu não sei a Eu resposta. vou ter que dar o Google. Eu acho que ela pode ter respondido, sabe o quê? Quando você é mãe, você é mãe. Quando você é Não, ela não profissional, respondeu você é isso. Ela disse apenas faça. Uma coisa assim. apenas faz. E eu- A minha pediatra me deu essa dica. Eu falei, olha... E é isso que eu ia falar, porque assim, não tem muito, né? Então, Deixa eu eu ver. quando retornei ao trabalho, Rainha a pediatra Elizabeth, perguntou, como é que eu boto né? isso aí? Como é que você vai fazer agora na volta? Você vai colocar na escolinha? Tem alguém que vai cuidar da Annalise, enfim. E aí eu falei, como eu tava pensando em me organizar, ela falou, deixa eu só te dar um conselho. Quando você é mãe, você é mãe. Quando você é esposa, você é esposa. Quando você é profissional, seja profissional. Ela falou isso pra mim. Ela é coach na minha... Eu acho que ela é pastora, eu acho, a minha pediatra. Porque ela ministra na minha vida de um jeito... Só que não sei. Ela é que eu guardei isso pra mim. Ela é pastora. Tá limpando a casa? Tá limpando a Ai, casa. gente. Tá dando mamar? Dê aquele mamar. Tô tentando fazer o encerramento com chave de ouro que tu pediu. Tá indo bem. Tá na folga? Esteja na folga. Gente, eu não tô Está achando. tomando banho? Tome banho. E por aí vai. Entendi. Ai, Está gente, o dia Aliás, inteiro. além de tomar banho, vocês estão conseguindo alguma coisa pra vocês? Tipo assim, investir em vocês mesmas. Que um tempinho conversa de doida vocês. é essa, além de tomar banho. Sim, eu entendi. Legal, falou tomar Ó, banho. eu sempre faço a minha unha pelo menos a cada 20 dias, que é a esmaltação em gel. Então, o Geise tem que se virar com a Annalise pra eu tirar um tempinho pra fazer minha unha, que se ela tá descascando qualquer coisa e enganchando no cabelo, eu já me irrito, já perco a minha paz. Tiro um tempinho, assim, a cada, sei lá, quanto tempo pra ir fazer uma hidratação. Meu cabelo é bem seco, eu preciso fazer hidratação. Então, tem os meus parceiros que me patrocinam, né? Então, são tempinhos pra mim. Hoje eu consegui dar uma escapada, deixar a Annalise com Geise e fiz uma esteira. Meu, é o meu momento. Ai, é tão bom. É que antes isso era uma coisa tipo, ai, que chato ir na academia. Agora é uma fuga, né? É. Refúgio. Eu boto Sandy, que eu amo. Não combina com o ritmo, né? Andar na Ragatanga. esteira. Mas, tipo assim, eu me conecto com eu mesma. Isso me faz muito bem. E, que mais, assim, para mim... Eu preciso ter pelo menos um tempinho a cada tanto tempo para tomar um café com alguma amiga, conversar, ou uma gentinha, alguma coisa que não seja assim. A gente tem muito aniversário, muita coisa assim da galera da igreja, mas com alguém que eu me sinto à vontade para eu, enfim, relaxar. Então acho que são algumas coisas para mim que eu tô conseguindo incluir na minha rotina de volta. Fala aí, Letícia. Olha,
não tenho, assim, coisas, assim, específicas que eu consiga fazer, né. Mas claro, eu tenho, assim, que eu considero uma coisa pra mim, que é o meu tempo de orar, de ler um livro, de fazer essas coisas que eu faço à noite, depois que todo mundo dorme, né. Então, é uma coisa que eu faço pra mim, né. Eu gosto de sair também, de ter um momento, assim, com amigas, conversar, fazer videochamada, eu gosto de fazer, mas é uma coisa que eu tenho que me disciplinar, porque isso já é um problema que eu tenho de sempre me deixar meio se eu tiver um tempo pra fazer uma coisa, dificilmente eu vou fazer uma coisa pra mim, eu vou tratar de fazer uma coisa ou pra Elisa ou para o Samuel, eu sempre dou uma preferência por eles, que é uma coisa que é errada, que eu não acho legal, que eu acho que é uma coisa que eu tenho que me disciplinar, mas eu tenho mais dificuldade de fazer coisas pra mim, assim, sair, fazer coisas pra mim é muito difícil pra mim. Academia. Eu tô treinando bastante, praticamente todos os dias, assim, tem sido muito legal. Não só pelo resultado, mas porque é muito gostoso, assim, pra mim. Processo. Eu gosto de exercício. Coisas com amigas, é assim, parece que meu tanque ele enche, daí ele vai esvaziando, eu vou sentindo, preciso de amigas. Uhum. Tem até um livro, né, te cortando rapidinho, um parênteses, andando com o tanque vazio, que fala isso, coisas que nos enchem, não espiritualmente somente, mas emocionalmente nos renovam, né? Tem gente que precisa olhar a natureza e sai renovado. Exato. Às vezes assim, nitidamente, assim, meu ponteirinho, assim, de amizade social, né, de pessoas, de estar, assim, ela começa a apontar já, ai, gente, já vou fazer um negócio aqui, um grupo, ver que grupos eu tenho, se eu quero que essas pessoas estejam lá. Quem eu quero hoje, Quem né? eu quero Tem hoje. tipos de rolê. Então, com amigas, e eu tenho aprendido a desfrutar de um momento de skincare, gente. Olha, Pasmem. Todos os dias eu tenho feito assim, é muito legal. E tenho botado lipão pra fazer também. que horas tu faz? De À manhã? noite, de antes de noite? dormir. Nossa, depois de jantar, depois de todo mundo, botei os meninos pra dormir e tal. Aí eu vou tomar meu banho, que é o momento que eu vou conversar com o Lipão. Às vezes tomar banho junto, fica lá conversando. E aí saio, daí boto minha toalha, tiro meu cabelo assim da frente, começa. Hoje eu vou Ai, que fazer delícia. esfoliação e vou botar uma máscara de dormir. Hoje não, hoje eu vou fazer uma máscara de clarear. Às vezes é tão gostoso. Hoje só vai ser vitamina C. Então são produtinhos assim que eu comprei, tipo assim, vou usando assim. Tem sido muito gostoso assim, Que sabe? legal. Bem legal mesmo. Às Acendo vezes eu me uma empolgo e velhinha, faço, sabe? mas não é rotina. Eu também Eu não acendo tenho. sendo uma velhinha no banheiro, assim, aí deixa um climinha. Ai, tão gostoso. Que legal. Eu também tenho necessidade, assim, de chegar em casa. Tem um horário que eu não quero mais saber de crianças. Assim. Vocês não têm isso? De filhos? Vão dormir. Vocês não têm isso? Sim, sim. Eu chego em casa e tanto que o Daniel começa. Não, acabou, já deu minha paciência. Que tem um horário. E o Samuel e a Elisa, eles não querem ir dormir, então eles enrolam muito. E aquilo vai ficando. O Samuel, por exemplo, ele dá tchau umas 3, 4 vezes, que ele deita, daí ele volta pra buscar uma água, daí ele já conta uma coisa, daí ele volta. Daí a pouco ele vem pra dizer que ele queria botar outra coberta, que aquela coberta não tá boa, se tá bom aquela ali, daí ele volta. Aí, daí ele beija e vai e dá tchau de novo. Agora eu vou. Daí daqui a pouco ele volta de novo. Então chega uma hora. Não, a Elisa, eles enrolam demais assim pra dormir, eles não vão e deitam, sabe? Engraçado. Eles querem ficar ali conversando, né, então, assim, eu tenho um horário que eu preciso que todo mundo vá pra eu, sei lá, ligar a televisão, ficar trocando de canal. Tipo assim, Fazendo nada, um praticando nada, tu nadismo. entendeu? Eu tenho isso, assim, eu tenho essa necessidade de ver um meme, dar uma risada. Eu tenho, se eu não começa a faço... brotar meme no meu celular. É bem de noite. Sabe que ontem eu li um, É o horário que eu li um começa a brotar. texto de uma pessoa no Insta, assim, eu li um texto que ela tava falando, né? Depois que você vira... A maior mentira que te contam sobre maternidade é que vai chegar o momento que tudo vai voltar ao normal. Porque nunca vai Nunca mais. voltar. Ela falava disso, né? E eu acho que realmente não volta, mas também, em certa medida... É o vai novo normal, que diminuindo. nem Mas sabe uma coisa, assim, que eu penso... Por exemplo, eu sinto muita falta de fazer aula de dança, né? Que antes era a minha vida. Acontece uma coisa dentro de mim, gente, tão profunda quando eu faço uma aula. Eu amo, sabe? Me enche. É tipo isso que tu falou de sair com as amigas. É uma coisa que me abastece, me conecta, parece com quem Deus me fez pra ser. É uma coisa, não sei explicar, papo de louco, né? Eu amo, me renova. E essa semana a gente teve alguns workshops ali das artes e eu fiz uma aula... Tipo assim, fiz bem rápido, porque já tinha o tempo de pegar na lista de volta, mas, foi tão bom e eu tava conversando com o Geise, meu Deus. Antes eu podia fazer isso, mas eu colocava 1000 coisas na frente, né?
que coisas que eu podia estar fazendo hoje, que eu posso realmente, mas que eu não tô fazendo porque eu tô criando um monte de impedimentos que na verdade nem existem. Porque agora eu tenho impedimentos reais para não fazer algumas coisas, mas antes eu não tinha, né? Então, bem legal pensar nisso, tipo, que coisas que eu posso fazer para mim, que não vai matar ninguém, não vai prejudicar ninguém, que é possível, mas que eu tô criando impedimento, né? E se priorizar, se colocar na rotina, eu acho que é importante, né? Isso é uma coisa que eu falho e que eu sempre me cobro disso. E eu acho que é importante a gente olhar, quando a gente tá ouvindo um podcast desse, se perguntar, poxa, o que eu preciso priorizar que hoje eu tenho colocado outras coisas, né? E às vezes são coisas simples. Você pode fazer uma lista de 10 coisas que me fazem bem. Né? Às vezes é servir um suco de laranja, sentar na sacada e tomar um suquinho de laranja olhando pro céu. Não, são coisas simples, né? Não são coisas que custam muitas vezes, né? Exato. Uma coisa que eu e o Geis, a gente fazia muito na folga, agora a gente quer voltar, que a Annalise tá mais interagindo, né? Um piquenique. Meu, é tão tranquilo, um café. A gente faz muito com as crianças. Eu café gosto que tu ia também. tomar em casa, tu vai num lugar aberto, coloca uma às vezes a gente pega o carro sem rumo, toalhinha. assim. Vai pra uns cantões, né? Uns bairros, assim. Vai indo, aí só tem mato. Às vezes outra cidade, Campo Alegre. A gente faz isso aqui em Joinville, pra quem mora aqui, gente, o bairro Vila Nova tem muitas montanhas, a gente vai e só fica olhando. Isso, aí estende lá, compra as coisinhas, até tem que voltar a fazer de novo. Faz um É tempinho tão que eu não faço. gostoso. Mas a gente fez muito na pandemia, porque não podia ver gente. E aí a gente pegava o carro e ia sem rumo pra uns fazendão, uns negócios, uns lugares assim, com delícia. rio. Levava o Boris junto. Ou filminho em Nossa. família, é tão gostoso, Eu né? lá em Fazer casa uma a gente assiste pipoquinha. muito filme. Muito filme. Toda não, acho assim, não tem uma terça-feira que a gente não assista um filme. Tá mal de filme, mas... É. Ontem a gente assistiu um que Não deu, não era bom. tava muito legal, muito. E acabou, tipo... O final péssimo. tipo... Beleza. Sabe assim, quando, tipo... Tá, vai chegar no final. E aí vai acontecer todo o Esse é o resultado. maior drama, escolher o filme. É ruim, né? A gente tem um dedo ruim também, que só escolhe coisa ruim. Meu Deus! É isso, né? Falamos bastante. Falamos, meu do Deus, assunto, gente. Meu Deus, tá voltamos. louco. É isso, gente. Até o próximo pod nosso. Valeu, galerinha, por compartilhar aí a vida de vocês. Mandem as parcerias e as divulgações. Quero comer frango frito. E ovo. A galera do ovo que não deu certo com a Lari, a galinha eu aceito. Como é que vai ser o nome da tua galinha? Analisa aqui a galinha. Como é que vai ser o nome da tua galinha? A minha galinha vai ser Cocorocó. Larissa, foi muito ruim. Encerra. É que ela não queria falar o nome, porque daí pode ser o nome da pessoa que tá assistindo. Eu sei quem. Isso, pode ser. Sim, eu sei. Tá bom, gente. É isso. Deus abençoe vocês. Até o próximo pod.